Olá pessoal, comentar sobre este livro aqui, Nossa História, 500 anos de presença da Igreja Católica no Brasil, o Henrique Cristiano José Matos, publicado pela editora Paulinas aqui em 2011. Então vou destacar alguns pontos aqui. Então na página 51, ele fala da bula Romanus Pontifex, onde ali na bula Romanus Pontifex se o Papa oficializa a conquista comercial portuguesa como uma conquista espiritual, né? Ele diz assim, é dirigido ao rei português, né? Então, de 1454. Nós, tudo pensando com a devida ponderação, por outras cartas que concedemos ao rei, ao dito rei Afonso, de Portugal, a plena e livre faculdade, entre outras, de invadir, conquistar, subjugar quaisquer sarracenos e pagãos, inimigos de Cristo, suas terras e bens, a todos reduzir a servidão e tudo aplicar em utilidade própria a seus descendentes. Por esta mesma faculdade, o mesmo Dom Afonso, ou por sua autoridade, o infante legitimamente adquiriram mares e terras, sem que até que ninguém, sem sua permissão, nele se intrometesse, o mesmo devendo suceder a seus sucessores. Tudo declaramos pertencer de direito imperpétuo aos mesmos. Então, é um direito perpétuo concedido aos portugueses, para reduzir tudo à escravidão daqueles que forem inimigos de Cristo. Então, se você chegar lá no Brasil, tiver índio que não quiser se converter, você tem o poder conferido pelo Papa para escravizar essa pessoa, tá? Então, aqui está justificando aqui a guerra justa, né? Se o cara não quiser, ele tem direito. E isso tudo que foi conquistado é direito perpétuo, concedido a Portugal, tá? Isso está aí na bula Romanus Pontifex, de 1454, que foi confirmado em bulas posteriores, né? Os papas apoiavam essa luta mediante uma série de bulas de cruzadas. Assim, por exemplo, Nicolau V autorizou o rei de Portugal, Afonso V, a fazer guerras aos infiéis e reduzir a escravidão perpétua a todos os que forem aprisionados pelos portugueses. Isso está na bula Dum Diversas, de 1452, e confirmada na Romanus Pontifex, de 1455. Conquistar o mundo em nome da fé seria esta a predestinação do povo português na mentalidade da época. O padre Antônio Vieira, jesuíta, faz eco a essa convicção quando diz: os outros homens, por instituição divina, têm só a obrigação de ser católicos. O português tem o dever de ser católico e apostólico. Os demais cristãos são obrigados a querer a fé. O português, além de crer, ele deve propagá-la, essa fé. Então, nesse sentido, não são só apóstolos os missionários, senão também os soldados e capitães, porque todos vão buscar gentios e trazê-los ao lume da fé e ao grêmio da igreja. Então, veja, é um projeto de colonização que a igreja é parte fundamental. Então, o fato da igreja nunca se colocar contra a escravidão abertamente, ela não tem sentido, porque nesse esquema daqui, ela não só não vai se pronunciar contra, como ela é um eixo central aqui dessa conquista portuguesa. Não tem outra maneira de se perceber isso, tá? Com relação aos massacres, né? Ele vai falar assim, tem um pessoal dos passa-pano, né? Ele vai argumentar que houve, de fato, um genocídio. Ele usa essa palavra, né? Aqui. Sem exagero, podemos classificar, página 54, a drástica e trágica diminuição de nossa população indígena como um dos maiores genocídios já ocorridos na história. Então, tá aí, não mede meias palavras para falar. Frequentes vezes, na página 66, ouvimos dizer que sempre foi assim na história.
pela evolução natural das coisas, as culturas superiores acabam se impondo. E uma religião mais elevada e pura necessariamente absorve expressões religiosas imperfeitas. Trata-se de um raciocínio enganador e ideologicamente forjado. O que houve, na realidade, foi uma brutal imposição de modelos estranhos às culturas consideradas bárbaras, às quais se negou sua razão de ser própria e, consequentemente, seu livre desenvolvimento. Mesmo a catequese cristã não escapou desse processo. Muitas vezes a pregação missionária não foi um diálogo, mas um monólogo autoritário e dominador. Tá? Ele vai falar do padroado, né? Do padroado, que é essa ligação estreita, né, entre igreja e Estado português, que ela tem suas origens lá na Ordem de Cristo, na Ordem que foi instituída quando da dissolução da Ordem dos Templários, em 1312, e foi esse papel, essa jurisdição espiritual das conquistas portuguesas pela Ordem de Cristo, foi regulada pela Bula Intercetera, de 1456. Não confundir com a Intercetera de 1494, que foi dos reis espanhóis, né? Essa aqui é dos reis portugueses, de 1456, e que ali dá uma jurisdição para a Ordem de Cristo. Na bula Preclara Carissimi, de 1551, do Papa Júlio III, o rei português foi nomeado chefe da Ordem de Cristo, como seu grão-mestre. Tá? Essa questão do padroado, ele vai ser bastante crítico, o autor, né? Porque existe uma dependência da igreja com a coroa portuguesa, né? Ele diz assim, na página 107, nascido para favorecer a catequese e a implantação da igreja nas novas terras, o padroado, na realidade, degenerou-se, frequentemente num sistema opressivo, perdendo assim seu significado religioso. Em suma, analisando com imparcialidade os fatos históricos, embora também nesse campo não seja justo fazer generalizações categóricas, podemos chegar à conclusão de que, na maioria dos casos, a instituição do patroado não foi benéfica para a igreja e sua missão evangelizadora. Ele cerceou a liberdade dela e a de seus representantes, impedindo o livre desempenho de sua tarefa primordial, o anúncio da boa nova de Jesus. Essa questão do padroado leva também à questão dos recursos, né, que não eram repassados pela coroa. Isso prejudicava a ação da igreja. Vários bispados ficaram sem bispo por um longo tempo. Isso em várias dioceses. Né? E isso prejudicava o funcionamento da igreja. Dízimos eram desviados, eram arrecadados com o intuito de repassar para a igreja, mas a coroa não repassava para a igreja. Então ele fala isso na página 106, né? Para o financiamento do clero, nos missionários reais das obras da igreja, o rei dispõe dos dízimos eclesiásticos, uma espécie de imposto oficialmente de 10% sobre as rendas obtidas pelos colonos. A realidade é que frequentemente os dízimos eram desviados de sua finalidade religiosa. Então o saldo final aí é um saldo negativo, né? Agora, ele confirma aqui, ó, na página 116, na qualidade de missionários oficiais do reino, os jesuítas, logicamente, se enquadravam no projeto colonial de Portugal. Quer dizer, a igreja se encaixava no projeto colonial de Portugal. Então, não cabia a igreja ficar fazendo muitas críticas ao projeto português, né? Outro ponto que ele destaca aqui
ele destaca aqui uma religiosidade popular que ele identifica como autêntica, tá? Isso vai ser uma crítica ao homem cordial lá do Sérgio Buarque de Holanda, que falava que a religiosidade do Brasil era de fachada, né? Fala aqui na página 216. O passado nos legou uma cultura popular, cultura popular, tá? Permeada de valores cristãos, que no seu conjunto forma a herança preciosa do catolicismo no Brasil. É incorreto ver na religiosidade popular apenas uma religião imediatista, alheia à liturgia oficial da Igreja. Ritos meramente exteriores, quase carnais, que estão muito distantes da verdadeira espiritualidade cristã. Semelhante concepção denota um total desconhecimento da alma do nosso povo e da nossa riqueza interior. Aí ele destaca aqui no Concílio Vaticano II, né? A religiosidade popular é uma expressão valiosa do Evangelho na realidade brasileira, que em diversos momentos de nossa história foi marginalizada pela Igreja Oficial. Isso aqui no Concílio Vaticano II. Quer dizer, a religião oficial, muitas vezes presa nesse padroado, perdeu esses valores cristãos, que você observa ali na religiosidade popular, ali nas pessoas. Então, esse ponto daqui, ele destaca, diverge aí de Sérgio Buarque de Holanda, que diz que essa realidade era só de fachada, né? Uma religião só de fachada. Sobre os aldeamentos jesuíticos, né, essa ideia de reunir os índios num local para catequizar, ele mostra resultados ambíguos. Ele fala assim: o aldeamento apresenta uma realidade contraditória. Se sua finalidade primária era evangelizar os índios e subtraí-los à exploração dos colonos, ao mesmo tempo aguçou a cobiça desses mesmos brancos, pelo fato de promover a concentração de nativos já domesticados que imediatamente poderiam ser utilizados como mão de obra. Entendeu? Ficava mais fácil capturar o índio de um aldeamento do que você ir na tribo dele. Na tribo estava espalhado pela mata, ele tinha uma vantagem na mata, porque ele conhecia a mata. Agora, quando você trazia esses índios, reunia eles todos num lugar lá, nos aldeamentos, aí é mais fácil capturar esse índio, né? Do ponto de vista dos indígenas, o aldeamento produzia uma destribalização, com a subsequente perda de referências essenciais de sua cultura. Esse último ponto merece uma atenção mais detalhada. Fora de seu habitat natural, o nativo se desindianizava facilmente, com graves efeitos sobre sua própria identidade. Apesar das boas intenções e nobres objetivos dos missionários, que, aliás, nisso tudo agiam conforme os critérios então em vigor, os índios aldeados deixavam de ser gente livre pelo fato de serem submetidos a um tipo de vida estranho a eles. Os documentos da época falam várias vezes que os índios morriam estranhando a terra, o que significa que eles não conseguiam adaptar-se à nova situação. Um dos elementos desse estranhamento era a obrigação de, nos aldeamentos, executar um trabalho sistemático. Que isso não fazia parte da cultura dos índios, não era assim. Essa obrigação de trabalhar para produzir destoava completamente do modo de ser do indígena. Porque eles trabalhavam para viver e não viviam para trabalhar. Né? Então, esse é o paradoxo dos aldeamentos. Além do que facilitava a disseminação de epidemias. Já falei isso em outros vídeos. Então, é isso, então. Muito obrigado, então.